Amém, irmãos? Amém, igreja? Eu quero falar um assunto hoje. Eu sei que muitas pessoas aqui vão fechar a cara, mas eu preciso falar, não por uma questão de necessidade da igreja, não é isso. Era por uma questão de um projeto que eu tenho, e os anos vão passando e eu não consigo implementá-lo, mas eu preciso fazer isso. Eu comecei a falar quinta-feira, aí quando eu fui falar sobre o assunto, teve um irmão que levantou, pegou a Bíblia e foi embora. Então, se você quiser ir embora, você tem direito de ir embora. Eu vou falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre dinheiro. Que quinta-feira eu comecei a falar aqui, o irmão levantou isso, é um machando brabo aí e foi embora. Então, se você tiver que ir embora, você pode ir, você tem direito para isso. Mas hoje, agora, eu vou falar sobre mordomia cristã financeira. Amém? Então, abra a sua Bíblia em Provérbios 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Podeis assentar, irmãos. Antes de você murmurar alguma coisa, espera chegar o final da mensagem e depois você pode murmurar. Amém, irmão? Que a igreja é o seguinte: tudo pode ser falado, mas para algumas pessoas você não pode falar sobre dinheiro. Porque para muitos, todo o dinheiro da igreja vai para o bolso do pastor, para enricar homem, para enricar o pastor. Essa é a ideia de muita gente. Inclusive meus filhos sofreram muito na escola por causa disso, né? Porque a maioria das pessoas gostavam de dizer, quando souberam que eu era pastor, começava a dizer que o pai era ladrão. Essa é a imagem que até crente dentro da igreja tem, irmão. Mas eu não quero falar sobre isso. A palavra honrar, prestar louvores, ou homenagem, ou colocar em primeiro lugar, ou colocar no melhor lugar, priorizar, né? Honra ao Senhor com os teus bens. O ato de reconhecer que tudo que eu tenho vem de Deus. Isso é honrar. Eu reconheço que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E eu represento, ou seja, eu faço isso de uma forma de pagar o dízimo. Agora eu vou ler para você, pagar o dízimo, porque é uma dívida. E dízimo eu estou falando da 10ª parte, e estou falando também de algo que eu não estou pedindo Deus para me dar. Eu não estou comprando Deus com dízimo, porque dízimo é um dinheiro que eu já recebi. É 10% do que eu recebi, da minha renda. Então é algo que eu já tenho, que já me pertence. Não é algo que eu vou ter. Então, ninguém paga dízimo para aquilo que vai receber. É para aquilo que já recebeu. Então, eu estou dizendo a Deus que Ele me abençoou. E estou pedindo a Deus a sua bênção sobre o restante que ficou na minha mão. Eu estou dando 10%, pagando 10%. Estou pedindo a Deus que me abençoe as 9 partes que ficou na minha mão. Isso é pagar dízimo. Gênesis 14, versículo 19 e 20.
É a primeira referência de dízimo, o Gênesis 14, versículos 19 e 20. Bendito seja, abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Deus Altíssimo que possui céus e terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo deu Abraão o dízimo. Abraão entrou numa guerra, a guerra dos 4 reis lá, né? E ele venceu a guerra. E quando ele trouxe o despojo, tinha um homem ali chamado Melquisedeque, que era, a Bíblia fala, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão pegou o dízimo e deu a ele. Olha bem para mim, irmão. Não tinha lei, não tinha mandamento, não era lei dízimo, não era mandamento, não era juízo, não era estatuto, não. Mas quem ensinou Abraão a dizimar? Certamente veio dos seus pais, que veio dos seus avós, que veio da sua família, dos seus antepassados. Então, quando Abraão faz essa atitude aqui, ele aprendeu com alguém. Como que ele ia tirar da cabeça dele que ele tinha que dar 10% para o sacerdote Melquisedeque? E a Bíblia fala que Melquisedeque era o sacerdote de Deus Altíssimo. E que ele tinha um templo que servia ao Senhor. Ele pega o dízimo e entrega para o sacerdote. Ele tira o dízimo e entrega o sacerdote. Antes da lei, não tinha lei, não era obrigação, era totalmente voluntário. Durante o período da lei, Levítico, tem muitos textos, mas vamos ler Levítico 27, versículo 30 ao 32. Levítico 27, versículo 30 ao 32. Só para você entender aqui, irmão. Levítico. Também todas as dízimas da terra, tanto do cereal do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimos quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Se alguém quiser, aí agora já é lei, já é mandamento. Na época de Abraão, não era mandamento. Quando chega na época de Moisés, é instituído a lei, instituído o mandamento, que era uma obrigação. Se alguém quiser resgatar uma parte, usar o dízimo, acrescente o seu quinto sobre ele quando for pagar. É o que está dizendo o texto. Versículo: no tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo quanto passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao... De quem que é o dízimo? Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Nessa época eles entregavam o dízimo para quem? Para quem? Para quem? Uai, mas o povo diz que o dízimo não pode ser entregue para homens. Existe outro animal que pode administrar dinheiro? Só pode que tem outro. Tem um burro, um cavalo, um jumento que administra dinheiro. Porque as pessoas acham que não, eu vou dar dinheiro para... Estou dando dinheiro para homens e não para Deus. Toda a questão da igreja está na mão de homens. A decisão de construir esse templo foi homens. Não tem a quem ou como pagar o dízimo se não for a homens. Administradores, não dono. Porque está escrito aí que o dízimo é do... O dízimo é do Senhor, ele não é meu. Deuteronômio 16, versículo 16 e 17. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16 e 17. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolheu, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Porém, como é que diz o texto? Porém,
não aparecerá de mãos perante o... Olha para mim, irmão, e ele não está falando que você vem trazendo algo do coração. Ele está falando financeiro. Ele está falando financeiro. Versículo seguinte: cada um oferecerá na proporção do que possa dar, na proporção do que possa, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver. Eu dou segundo aquilo que Deus me deu. Olha, eu dou segundo aquilo que Deus me... Agora, teria como eu apresentar diante de Deus e falar com Ele que Ele não me deu nada? Senhor, eu não paguei dízimo, eu não dei oferta porque o Senhor não me deu? É isso que nós devemos fazer, irmão? Temos a capacidade de dobrar o joelho e falar isso para Deus? É algo que deve ser pensado. É simples você saber as coisas. É simples. Por que as pessoas param de pagar dízimo? Com raiva do pastor? Porque duvida do pastor? Porque queria um cargo e não ganhou? Porque queria ser tratado com dolo, mas não foi tratado com dolo, por isso não pagou dízimo? Porque queria que a sua família tivesse proeminência na igreja e a família não alcançou, aí não paga dízimo. Isso aqui tudo eu já vi na igreja. Ah não, o pastor não deu cargo para o meu filho, por isso eu vou parar de pagar dízimo. Ah, o pastor não perdoou o meu filho, por isso eu vou parar de pagar dízimo. Eu dou ou pago segundo o propor daquilo que Deus já me deu para mim. Agora só que eu tenho que ser honesto, dobrar o joelho e falar: Senhor, eu não trouxe nada porque não tenho. Diminuiu as vozes, né? Dobra o joelho, fala com ele, fala: Senhor, eu não trouxe nada porque não tenho nada. Porque o Deus que eu sirvo terá a capacidade de dar se você não tiver nada. Porque Deus testa ou prova a nossa fidelidade dando a nós. Ele poderia dar direto ao pastor, irmão. Deus poderia tranquilamente sustentar a sua obra sem depender de uma pessoa na terra, irmão. Deus poderia usar até animais para trazer bens financeiros para ele aqui, ó. Deus poderia levantar pessoas que você nem conhecesse para vir aqui e construir igreja. Mas o que ele faz? Ele faz diferente. Ele dá para a igreja. E espera que a igreja seja. E como que ele testa isso? Dando a você. Ah, por que as pessoas... Pastor, eu conheço fulano, não é dizimista, não é fiel e recebe. Calma, Deus está dando a ele. Ele está auto se condenando a si próprio. Ele mesmo está juntando provas contra ti mesmo. Porque como que ele vai aparecer diante de Deus e falar que não pôde contribuir ou que não foi fiel? Deus pode dizer: você foi abençoado. Olha para mim, dízimo não te leva para o céu, mas pode tirar você de lá, irmão. Porque avarento, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, verso 10, que o avarento não é do reino de Deus. Então, o dízimo não paga céu e nem compra bênção, mas prova para mim que eu sou avarento. Mostra para mim que eu sou avarento. Não está mostrando para Deus, irmão, está mostrando para mim. A maioria dos homens que não paga dízimo, mulheres, você pode andar perto delas e olhar o deles e ver uma coisa. Se você conhecer a família, você vai ver que se for pai de família, os filhos sofrem com aquele pai. Não dá nada para ninguém. Não dá um centavo para os filhos. Se for mulher, ninguém sabe onde o dinheiro foi, esconde tudo, é avarento. Totalmente avarento. São pessoas que o coração em si só pensa em si, não pensa em mais ninguém. Quando eu pago o dízimo, eu estou tirando do meu coração a avareza. Quando eu dou oferta, eu estou tirando do meu coração a avareza. Quando eu dou oferta ou ajudo qualquer coisa, pessoas ou a igreja,
eu estou simplesmente transferindo a bondade de Deus para frente, aquilo que Deus já me deu. A bondade de Deus me dá, eu transfiro à frente, também servindo as outras pessoas. Segundo as Crônicas, capítulo 9, verso 7. Não, segundo as Crônicas, Primeiras Crônicas 29, verso 3. Primeiras Crônicas 29, verso 3. Primeiras Crônicas 29, verso 3. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o Altíssimo. Davi está falando isso. Ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular meu eu dou para a igreja. Eu dou para o templo. Eu quero que construa essa casa. Põe o versículo 14 aí, meu filho, desse mesmo texto, 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. É engraçado. O que temos é de Deus, foi Deus quem nos deu. E quando damos a Ele achando que nós estamos dando alguma coisa. Engraçado isso, né? Presta bem atenção, irmão. Tudo que eu tenho é de Deus. E quando eu dou a Deus, eu acho que eu estou dando. Eu tenho sentimento que nossa, que é dinheiro demais para me dar para Deus. Quem é que deu? É de quem o dinheiro? É de quem o dinheiro? É de quem o bem? Davi está dizendo isso, olha, tudo vem de ti, das tuas mãos nós damos. Quer dizer, Deus só simplesmente, Deus prova para cada um de nós que nós somos ingratos, ruins, que nós somos desconfiados, nós não confiamos em Deus, nós achamos que nós juntamos os nossos bens, e não é nós que juntamos, é Deus que dá a medida certa de quanto Ele quer dar para sobrar. Segundo aos Coríntios 9, 7, irmão. Segundo aos Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo. Vamos lá? Cada um segundo. Igreja. Deus ama quem dá com alegria, irmão. Olha para mim, irmão. Quando é o dia do meu aniversário, eu conheço as pessoas que vêm aqui e dão um presente e falam assim, pastor, não é o tamanho do presente, ou a proporção do presente, ou a qualidade do presente, não. É quando você olha para a pessoa, você sabe se aquilo é intencional do coração, ou se aquilo é dado por obrigação, porque a igreja, todo mundo vai fazer, então eu tenho que dar. Se eu sou ser humano, eu consigo julgar isso. E teve uma vez que, foi o ano passado, né, que eu falei, ó, não é para ninguém fazer festa para mim. Quem lembra disso aqui? Irmão, é ruim demais. É péssimo você ver a pessoa chegar em você obrigado. Te dar uma coisa obrigado. Parece que você está arrancando o coração da pessoa. Aquilo é ruim. Eu falei com a minha esposa, eu falei, Deus me livre, eu não quero isso para a minha vida mais não. A minha esposa falou, eu também não quero não. Para mim é ruim, para mim dói. Você imagine Deus que já sabe o que tem por dentro. Que Deus realmente sabe o que está no coração da pessoa. A pastor, já aconteceu isso com você? Muitas vezes, irmão. Muitas vezes, muitas pessoas. Tem pessoas que te dão presente porque realmente te ama. Tem pessoas que te dão porque realmente é obrigado a dar. Porque se não fosse obrigado, não dava. Você imagine você chegando diante de Deus para entregar o seu dízimo ao seu coração. 1 aos Coríntios 16, 2. 1 aos Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um vos põe à parte em casa, conforme a sua prosperidade,
E vá juntando para que se não faça coleta quando eu for. Paulo está dizendo assim, olha, começa a separar alguma coisa para levar, porque eu vou passar aí e colher para levar para Jerusalém, ou dar às outras igrejas. Paulo estava fazendo coleta para Jerusalém. Então, vocês, no primeiro dia da semana, vocês vão separando aquilo que você realmente pode contribuir e depois doa. Amém, irmão? Deixa eu explicar uma coisa para você aqui, irmão. Tem outros textos que você pode ver, eu vou ler só mais um. Hebreus 7, verso 8 e 9. Hebreus 7, verso 8 e 9. Ele vai achar lá, irmão. Calma aí que ele está achando. Aí. Quase que ele não conseguiu. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem. Não, pera aí. Aliás, aqui são homens mortais que recebem. Quem que recebe dízimo? Mas as pessoas não queriam que fossem mortais, queriam que fosse imortal, né? Deus teria que colocar um anjo tesoureiro na igreja para ele receber o dízimo. Porém, ali há quem se testifica que vive. Na eternidade tem um que recebe. Recebe aqui são os mortais, mas na realidade quem recebe é um. 9. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Fez o quê? Você viu que é uma dívida? Pagou o dízimo à pessoa de Abraão. Como aconteceu isso, irmão? Por assim dizer também, Levi, que recebe dízimo, paga dízimo. Antes da lei, Abraão já pagava dízimo. Levi, que estava nos lombos de Abraão, estava como? No DNA de Abraão. Então, quando Abraão pagou o dízimo, por consequência, Levi estava sendo dizimista por consequência futura. Ou passado ou futuro. Assim como quando Levi paga dízimo, ou quando os descendentes de Levi pagam dízimo, por consequência Abraão também está pagando dízimo. O que ele está tentando dizer para vocês é que é um ato que tanto faz para frente ou para trás, nunca foi negado e nunca parou, nunca houve descontinuidade. Igual muitas pessoas falam na internet que não precisa, que é descontínuo, isso é só para levar você a viver uma vida miseravelmente rica. O que é uma vida miseravelmente rica, irmão? É o cara ter dinheiro e não ter prazer em Deus. Que eu acho que nada na vida vale a pena se não tiver prazer em Deus. Agora eu vou te explicar por que eu estou falando isso. A nossa igreja não é uma igreja ruim, é uma igreja excelente. Mas tem algo que acontece conosco que ainda me impediu. Eu tenho muita vontade de sustentar um missionário com a nossa igreja. Qual é a dificuldade que eu esbarro? Primeiro, um casal que possa assumir esse trabalho, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, é um trabalho penoso, é um trabalho que gasta tempo, é um trabalho que gasta mente, é um trabalho desgastante, porque tem hora que você se sente obrigado a se humilhar para os outros para ganhar oferta, porque não é oferta, não é para você, é para alguém. Primeira questão que é a pessoa que vai trabalhar com esse trabalho. É como foi aquele hino aqui, né? Eu me deixarei ser gasto, eu vou me gastar, eu tenho prazer em gastar a minha vida em favor do Rei de Deus, porque não é fácil. Porque quem trabalha com missões é a mesma coisa que fosse eu como pastor. Tudo que eu vou construir aqui, ou que eu já construí, ou que eu vou fazer, tem que ficar humilhando, tem que ficar pedindo. Isso é, irmão, você não sabe o tanto que isso dói. Eu não estou construindo para mim nada. Inclusive, está mais perto de eu sair daqui deste lugar do que você pensa. Eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar congregando aqui até morrer. Mas é ruim, irmão, é péssimo você ter que fazer. Irmão, falar isso aqui para mim é a pior coisa que tem, é falar isso aqui. Mas tem hora que você é obrigado pelo próprio Deus a fazer algo que você não gosta. Porque as pessoas entendem que você está pedindo algo para si. Então quem trabalha com missões vai sofrer o mesmo baque. A mesma questão. Se você constrói, se você vai, eu tenho que comprar mais 2 ar-condicionados para cá. Cada um custa 15 mil reais. Eu tenho que tirar esse dinheiro de algum lugar.
Aí você tem que ficar pedindo, pedindo. Aí a pessoa doa, uns dá, outros não dá. Quem doa, doa. Quem não doa ainda fala mal do que está sendo feito, põe defeito. Isso é péssimo para a gente. Isso mata a gente. Isso engole a gente por dentro. Mas eu aprendi uma coisa. Eu posso morrer. Desde que o reino de Deus não morra, eu posso morrer. Não tem problema não. Então, material humano para trabalhar com isso não é fácil. Eu preciso de uma pessoa, de um casal que possa fazer um trabalho que não tem que ficar reclamando do que é feito ou reclamando de pessoas. Não, não. Pessoas que têm coragem de fazer e ficar quieto, calado. Se sofrer, fica calado. Se aprender, fica calado. Porque é assim que se trabalha. Outra coisa. Quando você tira uma oferta na igreja ou institui uma oferta, 40% dos dizimistas desconta a oferta no dízimo. Você pede uma oferta de R$100 durante 3 meses, a pessoa que pagava dízimo de 500 vai pagar só 400. Ele não está dando oferta, ele está complementando com o dízimo. Não dá oferta. Aí quando você, por exemplo, se nós for sustentar um missionário aqui, um salário mínimo, de repente o camarada liga para mim aqui e fala: pastor, minha esposa está doente, o que eu tenho que fazer, irmão? Eu tenho que tirar uma oferta. Aí você tira uma oferta na igreja, a pessoa vai descontar a oferta na missão. Aí não entra o dinheiro de pagar o missionário. Aí eu tenho que arrumar um jeito de tirar esse dinheiro de algum lugar, porque eu não posso deixar um homem de Deus trabalhando e passando necessidade. Eu não posso fazer isso. Quando ele está lá e ele falar que quer vir aqui em Goiânia ver a igreja, eu tenho que ajudar ele a vir. Um salário mínimo que você manda daqui para lá não sustenta a vida dele lá não, hein? Mas a gente vai mandar só um salário mínimo. E aí eu vou mandar. E ele liga e fala: pastor, eu gostaria de ir conhecer a igreja. O que eu tenho que fazer, irmão? Tirar a oferta? Aí eu tiro a oferta, a pessoa desconta a oferta no dízimo. Aí o trabalho missionário cresce e os dizimistas, o dízimo cai. O que eu estou fazendo? Nada. Eu não estou vendo prosperidade. Aí se eu estou fazendo um trabalho missionário, estou construindo, Deus me dá o lote do lado, eu vou construir. Aí o povo começa a descontar a oferta da obra na oferta de missões. Ou desconta da oferta da obra de missões, ou desconto de missões na oferta da obra. Só para não acrescentar mais nada. E aí você começa a passar aperto com isso. Você tem noção de uma coisa, irmão? Cada vez que a igreja melhora, mais caro fica a despesa. A nossa conta de energia aqui é R$1.917. Eu paguei esse mês agora a conta. R$1.917. Por quê? Por causa de alguns fatos que acontecem. Conta de água, eu pagava 80, já está em quase 200 e poucos reais. Conta de água. Então, a despesa cresce. Aí quando a despesa cresce, que você começa a ver, isso é tirado do dízimo. Aí o dízimo cai, a despesa cresce automaticamente. Olhe para mim, irmão. Eu oro todos os dias para Deus abençoar a sua vida e a sua família financeiramente. Todos os dias. Mas ontem eu fiquei envergonhado na sede. Por 2 motivos. Primeiro, porque aqueles que foram instituídos como líder de varões aqui para ir na sede não foram. Só foi o irmão Jefferson, o Pereira, o Jason e o irmão... Cadê ele? O irmão... Está lá fora lá. Ele foi o Francinaldo. Ele foi. Os outros eu não vi. Primeiro por causa disso. Uma conferência de varões, uma palavra abençoada do pastor Janismar, um homem de uma experiência vasta. Abençoado, uma pregação também do pastor Vilmar, muito boa pregação, homem de Deus. Primeira questão é essa. Segunda questão, o pastor Jadson está sustentando um missionário. A igreja do Jadson é desse tamanhozinho. A nossa igreja dá 10 igrejas do Jadson. Eu não estou falando pelo fato dele estar sustentando ser pequeno, não. Eu estou falando que quando falou o nome dele lá, Deus falou comigo: você não faz. Então, e isso, eu propus para ele, falei: qualquer coisa, se houver aperto, você me avisa antecipado que a gente junta com a regional e te ajuda para você não ficar apertado. Não, tá bom, pastor. Tem mais, acho que 4 ou 5 missionários ainda para ser sustentado, não entrou. Você viu, quem estava lá viu o pastor Binaí falando que não alcançou ainda o propósito feito. Um daqueles missionários é nosso que temos que sustentar.
Mas para fazer isso eu preciso de pessoas que são fiéis, que não arranca de um lugar para tapar buraco de outro. Deixa eu explicar para você como funciona o dízimo de igreja, para você entender, irmão. Nós temos pessoas aqui na igreja, dizimista, que poderia ser dizimista na igreja, que poderia, 210, 190, poderia. Quem realmente paga dízimo é 122 pessoas. Dessas 122 pessoas, mais de 20 ou 30 delas paga esporádico, mês sim, mês não, mês sim, 2 não, mês sim, 3 não. Aí todo mundo que olha a igreja de fora, vê a igreja grande, tem gente que chega aqui e fala, a igreja do Senhor está cheinha, aí acha que aqui rende R$1 milhão por mês. Funciona assim. Tudo que se, mas como que o Senhor constrói? Deus. Deus. Porque as pessoas param de pagar dízimo aleatório, não quero pagar, então não vou pagar. Só que ele não pensa que a despesa permanece a despesa continua crescendo. A única coisa que diminui aqui no nosso meio é só a fidelidade, o resto continua crescendo. E isso aperta quem está administrando. É por isso que tem momentos que eu ia mudar a frente da igreja, fazer algo mais bonito, mais aparente. Por quê? É casa de Deus, alguém tem que passar aqui e falar, ali tem uma igreja. Mas eu apressei, o rapaz me cobrou 70 mil. Não, para você acha que é pouco, que é muito? Mas o que vai fazer na frente é pouquinho, irmão. Só porque tem valor, quem faz cobra caro. Para fazer bem feito,